Você está na terceira dimensão, na quarta dimensão, na quinta, na sexta. Você já entendeu que o mundo físico é uma consequência direta do mundo metafísico e que existe mais entre o domo e a terra do que aquilo que você entende, compreende, e que nós estamos diante de um grande desafio, que é o autorresgate do homem na direção do eterno, do seu Criador, diante de tantas coisas que foram colocadas pela Matrix, no sentido de desviar a atenção do homem de quem de fato ele é e de quem o trouxe à existência. Vamos estar recebendo agora, né? Dom Leon Attar. Eu acho que agora eu acertei o nome certinho, né? Falei certinho o nome, né? Estava falando até para Dom Leon que parece que está chegando um dom na família também. Nós vamos receber um dom na família. Estamos aguardando aí a confirmação a qualquer momento, ok? E nós queremos compartilhar com você a experiência de Dom Leon, que é rabino, né, hebraico, de origem hebraica, e que ele vai estar trazendo para nós essa compreensão da metafísica nessa experiência do início, do meio e a certeza do fim. Se tem uma coisa certa, é o fim. O fim vem. Você se liga aí que o fim vem e o fim está vindo a galope. A parada vem a galope aí, por conta, inclusive, desse bendito escândalo do cara aí da lancha, o velhinho da lancha, né? O cara da Ilha da Fantasia, que a segunda parte dos documentos, infelizmente, devem abalar todo o sistema global, religioso, político e empresarial. Você se prepare para os acontecimentos, porque esse é o ano do desacobertamento, ok? Então, você tem que se preparar para fortes emoções aí. Você se prepare, porque vem chumbo grosso. Vem chumbo grosso. A única coisa certa é que vai implodir um monte de coisas aí nos próximos dias e meses, até o 8 de julho. O que não foi destruído, o 8 de julho vai tentar destruir o que não foi destruído. Então, você se prepare. Dom Leon, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, doutor. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. E como você sempre fala, gente, comentam, compartilham esse live. Importante, porque você tem a chance de estar com o rabino mais bonito do Brasil. Não é? E não acontece sempre, não para todo mundo, então aproveitem. Brincadeira da parte, igual você falou, é, tem duas coisas certas na nossa vida: o dia que nascemos, o dia que partimos daqui. É o caminho entre os dois, é a nossa parte, as nossas escolhas. E eu tenho vídeos na época do 2020, 2021, quando todo mundo estava apavorado, sabe? E eu expliquei para as pessoas o que acontece. Quando acontece alguma coisa no mundo, ou na sua vida em geral, e você não entende, e acontece, você chega a sofrer por falta de entendimento, ou causa algum tipo de dor, ou até uma trauma ou desastre, você tem que entender o que acontece. Água, vou te dar um exemplo. Água, ela alimenta, ela hidrata, ela sustenta a vida no nosso planeta. Mas a mesma água também pode destruir, como tsunami, como alagamentos, como afogamentos. Quem tem um pouco de noção entende que nós temos que ter o equilíbrio. O extremismo sempre leva para o fim dos dois lados. Agora, quando acontece alguma coisa na nossa vida que a gente entende como sofrimento, um desastre,
Eu não estou desmerecendo a dor de ninguém, o sofrimento de ninguém, mas é que eu vou explicar o que está acontecendo. Quando Deus quer revelar alguma coisa para nós, ele tira uma camada de ocultação. Ele tira essa camada. E o que acontece que vem uma luz muito grande, muito brilhante na nossa vida. E muitas pessoas, por falta de costumar ou ter a capacidade, ou não estão acostumados a essa luz, o que eles fazem? Eles tampam os olhos, eles fecham a visão, fecham os olhos e acham que está escuro. Eles acham que nós estamos numa escuridão. O que, na verdade, temos que acostumar a nova claridade. E eu falei para as pessoas, eu lembro esse igual foi ontem, porque 5 anos atrás, eu falei para as pessoas, se preparam, muitas mentiras vão cair à terra. O que está acontecendo agora, Deus tirou uma camada da mentira e revelou uma luz gigante. Vou falar assim, 80, 90% da população humana tapou os olhos. Preferiu ficar falando que está escuro, que é o fim do mundo, que ninguém vai sair vivo se não colocarmos uma fuxinha na cara, e isso vai. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que desde ano retrasado até hoje, eu não vou falar todas, mas a maioria das conspirações foram comprovadas como verdades. Essa é uma coisa, acho, fenomenal. Só que nós temos que levar em consideração que a mentira, a Matrix, não vai se entregar tão fácil. Ela não vai falar para você, tá bom, me venceu, vai nessa. Não, ela vai lutar até o último suspiro, até que nós vamos derrubar ela, mas não pela espada, pela luz da verdade. Incrível que pareça, a mentira ela precisa da espada, ela precisa do medo, ela precisa da guerra, ela precisa da ameaça, ela precisa do controle, ela precisa de atormentar você para você continuando a ser controlado e dominado por ela. Se isso é governos, se isso é líderes religiosos, seitas, até o gerente do banco trabalha dessa forma, na hora da cobrança. Então, temos que entender, a verdade, ela não precisa de tudo isso. A verdade, ela só precisa ser dita. E ela se defende por conta própria. Porque, afinal de contas, eu sempre vi isso acontecer. Quando você fala uma verdade para a pessoa, perante a sua mentira, em seguida ele vai te atacar pessoalmente, porque ele não tem argumentos contra a verdade. Ele desvia o assunto, desvia a atenção, quer desviar a sua atenção, como está acontecendo muitas vezes. Você vê a mídia, o Jornal Nacional, a mídia, o noticiário, tudo eles só estão aqui para desviar a sua atenção do que da verdade, que a única coisa que é importante na nossa vida é o nosso contato com o Criador, com Deus. Deixa eu pedir uma coisa, Dom Leon. Gente, coloque para mim, por favor, aí 15 importante, pelo menos 3 vezes para aumentar a entrega. Você, por favor, coloque o número 1, diga a cidade que você está nos vendo e ouvindo, você dê o like, se você puder, né, nos ajudar, dê os 5 centavos de real, de dólar, de euro, 5 centavos, gente. Já vai impulsionar o conteúdo para forçar a entrega. O assunto que o Dom Leon está trazendo aqui é gravíssimo, porque ele está desmistificando a movimentação da Matrix e está colocando o quanto a verdade ela é uma propagação
no sentido de frequência, no sentido de vibração, e que ela pode fazer a alteração sistêmica, ou seja, o sistema ele pode ruir via o nosso posicionamento. É uma pedrinha no lago, duas pedrinhas no lago, três pedrinhas no lago, 10 pedrinhas no lago, temos uma tsunami no lago. Então, o lago pode ser agitado através da ação consciente de cada um de nós diante da noção de dano que está sendo estabelecido diante dos nossos olhos. E aí, em vez de apavoramento, nós temos que buscar entendimento, conhecimento e discernimento. Provérbio de 1 a 4. Para você poder abrir o cabeção e entender que esse jogo não é de 4 linhas, mas é, no mínimo, um pentagrama ou um hexagrama. É isso que está diante da gente, ok? Entenda essa movimentação e seja você atuante aqui, ó. Bota aí, ó, 15 importante, o 1 e a cidade que você está vendo e ouvindo. Agradecer a Gal San, que acabou de fazer uma doação aqui no canal, ok? Gratidão, Gal. É isso aí, a gente precisa de vocês com a gente. Vamos lá, Dom Leão. Então, você está me explicando que a verdade, então, ela pode vibrar e arrebentar com a muralha de Jericó. Então, tudo pode cair, né? E nós podemos adentrar aonde parecia inexpugnável, que parece que é o que esse terremoto que já começou, essas placas começaram a balançar nos Estados Unidos da América, vai afetar o globo, ou melhor, a Terra toda. Então, todo o planeta Terra vai ser atingido por isso. Você enxerga que isso é o início de uma transformação planetária ou ainda não é o momento? Então, são duas coisas. Uma pessoa muito sábia, no século passado, chamado Albert Einstein, ele falou assim: se o assunto é muito complexo, não pode ser verdade, porque a verdade é simples. Se você precisa muito explicações, é muito assim, convencer muitas, porque não é verdade. A verdade é simples. A verdade só tem que ser dita. E vou te falar, nós estamos no início de nada, nós estamos num processo que já começou há milhares de anos atrás, e nós estamos no final desse processo. Por isso, aparentemente, está chegando ao ápice, ao momento mais, parece que tão crítico, mas não que está começando nada, na verdade, estamos na última reta de um processo. Então, o que acontece? Estamos na beira disso, de muitas mais revelações, e cada vez a gente vê que cada vez mais e mais coisas estão revelando, mais e mais coisas estão saindo à luz, e o mais importante que nós temos que entender, que tudo isso faz parte do plano divino, de nos libertar da mentalidade do mundo físico. Não que nós estamos tem que ignorar ou desligar do mundo físico, mas como você falou no início, entender que o mundo físico é na verdade, uma extensão, uma consequência de atos espirituais do mundo superiores. E da mesma forma, se nós fazemos escolhas e atos aqui no mundo físico, a gente consegue mudar as consequências no mundo espirituais. Porque, se eu por exemplo, a gente deu uma coisa na física, na astronomia. Quando o Sol, okay, ela brilha sobre nós, sobre você tem uma sombra. E que todo mundo conhece, antigamente tinha o relógio de sol, que a sombra mexia de acordo com o horário. Só para você entender, para que a nossa sombra mexer um pouquinho, 1 minuto, okay, na direção do relógio,
o Sol deveria fazer um caminho de milhares de quilômetros no espaço. Então, o que acontece? É um movimento pequeno aqui na Terra, significa que lá no mundo de cima, algo muito maior mexeu. Os sábios judaicos querem nos explicar dessa forma que quando nós aqui nessa terra, no mundo físico, fazemos pequenos atos, especialmente bons atos de bondade, de caridade, de boa caráter, de moral, aqui no mundo, pequeno que seja, isso já causa um movimento gigantesco no mundo espirituais. Então, você que vai se livrar, sair dessa matriz, desse sistema, sempre busca a fazer o bem para o próximo. Sempre procura agregar valor na vida dos outros. Menor que seja. Mesmo só falar bom dia no elevador, ser caridoso com as pessoas na rua, no trânsito. Você não imagina a mudança que isso fará na sua vida espiritual. Ao contrário, também vai fazer a mesma coisa, mas para o outro lado. Então, nós recebemos o poder de ser parceiros na criação, na nossa criação. Deus colocou cada um de nós aqui no mundo e falou, vamos criar homem na nossa imagem e semelhança. Falando cada um de nós. Ele deu para você o cenário, ele deu para você as ferramentas, agora você vai criar a você, através das suas escolhas. Então você vai ser uma criatura medrosa, atormentada, sofrida, é por causa das suas escolhas. Deus não está culpado por suas escolhas. Ele quer que você escolha bem, escolha a vida, escolha a felicidade. Mas, muitas vezes, por controles exteriores, que a gente, às vezes por ignorância, mas muitas vezes por, sabe, a gente não quer esforçar, a gente é preguiça, a gente deixa outros decidir por nós, controlar nossa vida, isso sempre leva para o sofrimento. Quando você escolhe, okay, por você, eu vou conectar com Deus. Não através de ser humano, não através de sistemas, não através de nada. Eu tenho linha direta ao meu Deus, ao meu Criador. Não tem nada no meio. Ninguém tem que ser sacrificado por mim, ninguém tem que morrer por mim. Eu tenho linha direta com o meu Criador. E ele me colocou aqui porque ele acredita em mim e eu tenho um propósito incrível, divino aqui na Terra. Todo o resto é para você, é distração. Tudo o resto que a mídia fala, a internet muitas vezes fala, que a internet é a terra de ninguém. Tem coisas boas, tem coisas ruins, temos que saber, como você falou, ter discernimento das coisas, do que é bom e o que é ruim. A coisa ruim me afasta de Deus. As coisas boas me aproximam de Deus. Se eu não sei a diferença, é muito simples. Isso faz bem para as outras pessoas, através de mim eu consigo agregar valor para mais pessoas, então sim. Se isso só vai dar valor para mim, para meu ego, então não. Porque nós estamos aqui para conectar com Deus e ajudar, servir a missão divina. Dentro desse contexto, Dom Leon, deixa eu te fazer 3 perguntas aí, uma encadeando a outra, né? Nós estamos diante aí de uma informação de seres dimensionais, né? O princípio do desacobertamento americano está vindo com apoio, né, direto do Japão, inclusive, a esse respeito, né? Eles querem trazer a ideia da condição dos extraterrestres, né, dos intraterrestres,
dos intrabares, né? E que nós não estamos sozinhos e que a turma está no meio da gente. Então, provavelmente, né, vai aparecer aí uns lagartinhos daqui a pouco, aí os caras vão apresentar uns lagartinhos aí no meio. A dúvida é se os lagartos são lagartos, se os lagartos são híbridos produzidos, porque é o que você falou, a Matrix vai gritar e vai gritar com força, com força. Na sua percepção, né? Partindo do princípio dessas questões dimensionais, dessas questões intraoceano, intraterrestre, extraterrestre, qual é a tua compreensão desses fatos? O quanto disso, né, você atribui a uma distorção dessa matrix, né, para a compreensão do homem ou a distração do homem e o afastamento do homem, ou se tudo isso, de fato, faz parte da odisseia humana nesse universo. Então, você não é padre, mas vou fazer uma confissão. Eu sou fascinado com essa área. Desde pequeno, eu sou fascinado com essa área. E no mundo judaico, nas escrituras místicas do povo judeu, é incrível que parece, temos relatos sobre tudo isso. E tem algumas vídeos, algumas aulas falando justamente sobre, opa, viu o vento, tá vendo? Só falando do assunto, já vê alguma coisa para atrapalhar. Já é uma manifestação, né? Já é uma manifestação aí, está manifestando a natureza aí, mostrando que ela é viva, mesmo invisível, ela está presente, modifica, altera e põe em movimento o mundo visível, né? Só para ficar legal, tá, gente? Olha só. Sim, então, o que acontece? No mundo judaico, nós temos escrituras falando justamente sobre esses acontecimentos, esses seres, essas criaturas. Diferentemente de muitas religiões, muitas crenças, as nossas escrituras, suas cabalísticas, eles explicam que esses seres eles não são extraterrestres. Eles são todos terrestres, intraterrestres, mas em outras dimensões. Porque eles são semi-humanos. Eles têm parte humana, parte mais espiritual, não são anjos, não demônios no conceito cristão. Eles são apenas seres terrestres de outras dimensões. E cabe entrar aqui justamente tão profundo no assunto, porque temos umas aulas minhas no canal mostrando o livro, mostrando a fonte e tudo, mas o que significa isso? Está falando que no mundo cabalístico, o mundo temos 10 níveis espirituais e a Terra tem 7 camadas. Cada camada temos outro tipo de seres. E quando você lê esses livros, o Zohar, o Yalkut Me'amloed, estou dando os nomes para as pessoas que querem pesquisar, você vai ficar fascinado, porque você vai ver que são justamente as figuras que aparecem ultimamente na mídia, um pouquinho nova, se são eu vou falar escandinavos, os altos loiros, ou são os pequenos cinzas, ou são os ateus, de certa forma, os reptilianos. Mas o que acontece? Ele não tem poder nenhum sobre nós, a não ser a enganação. Eles estão aqui justamente para atormentar o ser humano e desviar ele do seu propósito verdadeiro. Eu já escutei tantos anos sobre a revelação do professor, do Dr. Stephen Greaves, se várias pessoas. Eu já ouvi tanto, eu sou professor fascinado nesse assunto, e até então
eu vou falar, ser sincero, tudo era falacia. Tudo era mais uma camada da própria matriz te desviar da sua atenção verdadeira, do seu propósito verdadeiro. É legal, engraçado, é bom você conhecer, às vezes para entretenimento. E não está que é mentira, é verdade. Tem essas coisas. O Sasquatch, o Bigfoot existe, tem milhares e milhares de testemunhas. Esses naves, esses OVNIs, existem. Não é? Porque no momento que a pessoa consegue filmar, testemunhar, tem provas, e a pergunta, a informação que sai dos governos, até onde é uma informação verdadeira ou um jogo de desviar a atenção de algo muito mais grave. É aquele famoso pão e circo. Quer desviar a atenção do povo, dá para o que ele quer escutar, o que ele quer ouvir. Dá para ele a Copa do Mundo, dá para ele o Carnaval, dá para ele revelação do CIA, dá para ele documentos da ilha, dá para ele o que eles querem. Mas se você vai ver por esses documentos, 60%, 70% está em preto. Cadê os nomes? Eu não quero saber as histórias, eu quero saber os nomes. A quem você está enganando? Ah, toma, 1 milhão de documentos. Tá, cadê os nomes? Me dá os nomes, esse aqui, os nomes. Ah, essa não pode. Tudo jogo de máscara de fumaças. Para quê? Para desviar você da atenção que está criando mais um sistema te controlar e dominar e você para perder sua liberdade. Entendeu? Então, para você é suficiente para você ficar quieta, mas para você não rebelar contra o sistema. Porque você sabe muito bem, se no dia que a gente vai saber os nomes dessas listas, o que passou na Revolução Francesa com guilhotina, que o povo saiu na rua, vai ser pouca. Vai ser pouca. Um detalhe para a pessoa não sabe, só no Brasil, no ano passado, okay, mais de, se eu não me engano, 30 mil crianças sumiram. Não, só para você entender. 30 mil crianças sumiram. 30 mil famílias destruídas. Isso por si só, Dom Leão, deveria ter causado já um verdadeiro fechar de fronteiras, né? Porque é gravíssimo. Né? E a banalização disso, né, diante dos acontecimentos globais, isso a nível de Brasil, fora o que Sim. está acontecendo nos outros países. Né? Nos Estados Unidos está pior ainda. Estamos falando agora de centenas de milhares de crianças. É grave, muito grave. Agora a pergunta, cadê o povo da Free Palestina? Cadê o povo de direitos humanos? Cadê as pessoas da direitos da família? Como eu falei, aquele grupo de ditadura, o titular da família, alguma coisa assim, esqueci o nome deles, que tinham criança dos seus pais. Conselho tutelar. Esse aí, o lixo da Isso a ditadura nível de comunista. Europa e Estados Unidos também, porque eles têm uma certa rigidez na Europa nesse sentido, né? Os Estados Unidos, então, também é bem rígido em relação a essas questões, porém, efetivamente, dar conta do ocorrido até aqui, ninguém dá conta. Entendeu? Então, o que eu vou fazer, quando sai uma sensacionalismo na mídia, eu sempre me pergunto, qual a fonte? O que eles não estão falando para mim? Entendeu? O que eles... Porque, sabe uma coisa interessante? Eu dou um exemplo para vocês. Todo mundo conhece mapas do Google Earth, que você pode entrar e ver fotos até da sua própria casa.
Uhum. Agora, você acha que, se você vai ver a data, são alguns anos atrás, esses fotos, ou alguns meses atrás, atualizado, você acha que você teria acesso a tal informação se os órgãos que controlam a nossa vida não teriam algo muito melhor? Tipo, ao vivo, vendo você, informação ao vivo de satélites, acesso a qualquer informação da sua vida. Ah, mas hoje eu tenho acesso total à informação. Sim, mas o que você não tem acesso? O que está escondido de você? Quem controla a sua vida, o seu dia a dia? Olha só, você está levantando um quadro, Dom Leão, sobre a pseudo-liberdade, né? Até que Uhum. ponto nós somos livres para viver a vida que pensamos que vivemos ou somos conduzidos a pensar que somos livres? Então, o que você está dizendo é que, na realidade, essa liberdade ela não existiria e o monitoramento já está em curso. Eu falo assim, enquanto você não sabe pensar por conta própria, e não sabe questionar, ou pelo menos perguntar o porquê, você não está nem perto a ser livre. Porque o mundo que é proibido questionar, proibido fazer perguntas, proibido duvidar, você é discriminado por pensar diferente, por perguntar, por questionar o sistema. Você é taxado como negacionista, conspiratório, louco. Mesmo a gente sendo bonitinho do jeito que você e eu somos. E olha, eu não sou, como eu falei na outra live, eu não sou a cara de, eu vou sair para briga. Não, eu simplesmente não participo. Lembra agora, simplesmente eu saio da Matrix e eu não participo no jogo mais. Uhum. Você pode falar o que você quiser, fazer o que você quiser. Isso não tem nada a ver comigo. E eu recomendo muitas pessoas, gente, estudam psicologia humana. Se é PNL, se é psicoanálise, se aprenda como o cérebro humano funciona, como que o processo de pensamento funciona. Ok? 99% das vezes alguém fala de você, ele fala de si mesmo. Ok? Então, sabe, se liberta. Para de preocupar o que a matriz, que o sistema vai falar de você. Faça o melhor possível para outros, para você, para sua família. Seja uma boa pessoa, independente do que os outros pensam, o que os outros acham, o que o sistema implanta sobre você. Vou falar em segredo. Todo mundo conhece essa placa que tem. Eu vou falar uma piada para não causar problemas. Não, essa é uma piada, tá bom? Todo mundo conhece a placa, está escrito sonegação é crime. Impostos é roubo. É uma piada, tá bom? É uma piada. Não é uma... se fosse, se fosse legal, não ia chamar doação, não é imposto. Colaboração, não é imposto. Se algo é imposto sobre você, pergunta, por quem? Para que motivo? Entendeu? Então, e eu vou te falar aqui, A quando isso não... narrativa, hein, Dom Leão, a narrativa do conceito do público a cada dia se torna cada vez mais privado. Né? O conceito de público se torna mais privado e eletizado. Essa gestão, distribuição e condução
Essa é a grande verdade, né? Agora, na tua percepção, a gente jogando isso agora bem para esse momento que vai começar, infelizmente, de novo, né, a nível de Brasil, que é a questão do carnaval, as consequências disso no mundo espiritual, ok? E no mundo natural. Nós temos aí a projeção, né, de termos nessa festa o maior índice de todos os tempos de violência praticada, né? Contra indivíduo e do indivíduo contra si mesmo, né? Então a coisa parece que vai ferver. Vai ser o carnaval da ferveção, de fato. Esse movimento, né, que é um movimento histórico das nações pagãs, vamos assim colocar, do paganismo, ok? Nesse caso, agora, nessa egrégora agora, nesse momento, como você falou, ó, os caras liberaram o que você quer ver, estão liberando pão e circo para a turma, e a turma está achando que está abafando com aquilo que eles estão ofertando à mesa. Né? A tua percepção, quais as consequências diretas de tudo isso e o que nós podemos esperar no curto prazo a partir disso? Sabe, de novo, eu falo assim que uma das grandes problemas, não, sabe o que não problemas, mas um dos maiores desastres que nós temos hoje é a epidemia da depressão. E o carnaval é um dos maiores vai ser resultado disso. Pode ser depressão, falando de depressão clínica, mas depressão sabe, mentalidade deprevida, mentalidade insatisfeita, insatisfação com a vida. Aí, você tem uma chance de agora esquecer da sua vida, fazer tudo que é proibido, agora é permitido. De novo, você está fazendo escolhas que, lembra, uma escolha, uma ação que seja menor aqui na Terra, ela vai causar um efeito gigantesco na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Eu não conheço ninguém, ok, na quarta-feira de cinza ou quinta-feira depois, fala, puxa, eu fiz tudo o que podia. Que cara, que topa eu. Ninguém tem orgulho de falar das besteiras que ele faz. Vamos ser sinceros. Eu vou falar, eu estou 20 anos aqui no Brasil, nunca fui numa festa de carnaval, nunca me atraiu, nunca, sabe? Eu acho uma coisa tão baixo nível, também uma cultura pagã, mas também a gente viu isso mesmo, em 2020, okay? O governo liberou para o carnaval, sabe? Fechou tudo, liberou o carnaval, abriu, fechou tudo de novo. O vírus não funciona no carnaval. Então, esse foi um dos sinais que era tudo uma farsa. Vou te controlar, te dar um pouquinho de liberdade, mas você te controla de novo. Vai no carnaval, festeja, faz tudo. A prefeitura vai fazer a maior festa de tudo. Mas depois quem vai ter que pagar todas as consequências financeiras, emocionais, mentais, espirituais é você. Entendeu? Agora são duas coisas. Se você é um jovem, pensa assim, você teria orgulho de falar para sua mãe o que você vai fazer no carnaval? Agora, se você é um pai de família, você gostaria de seus filhos ver você fazendo essas coisas? Você vai ser o exemplo para seus filhos? Só pensa nisso. Cria um pensamento crítico. Entenda que as suas decisões influenciam, além da sua vida e todas as coisas que falamos, também as pessoas ao seu redor e os seus filhos e os seus netos. Agora, eu vou dar para você uma dica
como você consegue sair desse sistema, dessa matrix. E você pode falar, é muito judaico na cabeça dele. Bem, é coisa dos judeus falar. Não, mas pensa bem e vê comigo que eu estou falando. Primeira coisa, cria uma resistência mental firme, através de conhecimento e estudos. E entenda, que você precisa, por bem da sua família, das suas gerações, da sua liberdade, você precisa ser rico. Eu vou repetir isso de novo. Você nasceu e você precisa ser rico. Ok? E todas essas mentalidades limitadas para te controlar, para manter você na pobreza, pobreza mental, pobreza material, pobreza espiritual, foram criadas para te controlar. Porque se a Matrix, se o sistema liberta quem tem mais dinheiro, derruba ele através de você ter mais dinheiro, você ter mais riqueza, mais sucesso. E você vai criar um sistema que proteja a sua família, a sua descendência e mantenha a liberdade perante a Matrix. Claro, não estou falando de fazer coisas erradas, como roubar, como fazer essas coisas que a gente sabe que tem pessoas fazendo, não. Tem muitas pessoas do bem que são ricos e que estão fazendo bem para as pessoas, bem para a comunidade. E essa é só a maioria, na verdade. Então, quer sair da Matrix, procura um meio para você ter sucesso financeiro e sucesso espiritual na sua vida. Os dois podem andar juntos, sim. E Deus não está limitado. Deus não falta dinheiro para te dar. Deus não falta carinho para te dar. Ok? Mas tem isso. Deus não limita Deus. Perante quem quer te limitar. Não, tem uma coisa importante, né, que eu gosto muito ali no Salmo Davídico, de 23, que ele diz o seguinte: ó, o Senhor não me faltará, de nada terei falta, ele não me faltará. Né? Então, a escassez, ela é uma mentira, ela não existe. Exatamente. Ela foi imposta, né? Como você falou do imposto, ela foi imposta para justamente nos colocar no estado de servidão e de mendigar o pão, né? Mendigar o pão. Né? Isso tem a ver diretamente até com o mito da formiga, lá em Provérbios, né? Que é a preguiça, né? A preguiça que é uma ação, gente, de parasitas, ok? Infestação parasitária, preguiça. Problemas de bactérias, preguiça. Problemas de fungos, preguiça. Problemas com metais, preguiça. Poluição eletromagnética, preguiça. Então, hoje, cientificamente, nós temos a comprovação que a preguiça é uma alteração metabólica, ok? O metabolismo ele está alterado. Então, se você é um procrastinador, você está doente. Essa é que é a grande verdade. A procrastinação ela é uma doença. Agora, dentro desse quesito da procrastinação, do Leão, nós sabemos e não fazemos. Nós ouvimos e não escutamos. Nós estamos vendo, mas não vemos. A gente até, né, tem a percepção, mas não faz a leitura. O que você acredita que bloquearia esse processo e levaria cenas, infelizmente, de pessoas no meio do lixo, como a gente viu o funk lá de Recife, dentro do esgoto, como no Rio de Janeiro, a garotada pulando em cima ali do container de lixo, ou a turma lá em Santa Catarina se banhando no mar todo contaminado depois de uma cheia. O que leva o ser humano a agir como irracional diante de uma racionalidade
que seria consequência direta do mínimo de compreensão de quem ele é e onde ele está. O que causaria esse dano todo, segundo a tua percepção? É uma pergunta. Quem te controla? Se você se conecta com o infinito, deixa Deus controlar a sua vida, você é infinito. Você, não, você é um ser infinito no corpo, num veículo limitado, mas o você mesmo está conectado com o infinito. Agora, se você depende de ser controlado pelos outros seres limitados, criados, que eles, a única propósito deles é te controlar, você vai ser um miserável. Igual que quando o povo judeu saiu do Egito, está escrito que Deus nos tirou da casa dos escravos. Agora, muitas pessoas pensam, tá, os judeus foram escravos, estão falando da casa dele. Não, nós somos os egípcios que eram escravos também. Nós fomos libertados de ser escravos de escravos. Para servir quem? Para servir o Deus verdadeiro. Para ser uma aliança eterna com o povo judeu. E ensinar isso para as pessoas. Serve ele, não serve outras criaturas, não serve o homem. E Isaías 43, 11. 10, 11. Vocês são meus testemunhos, meu povo que eu escolhi. Não há outro salvador além de mim. Esse que Deus fala. E nós somos os testemunhos para transmitir isso para o mundo. E agora, entrando no assunto que você falou da questão da preguiça, no sistema de cura cabalística que eu ensino, muitas pessoas em depressão, e isso é uma coisa grave, acontece muito. Um dos resultados de preguiça, procrastinação, e tudo isso leva à depressão. A depressão, em certa forma, todas as doenças, mas a depressão em especial, é uma doença espiritual, onde que a nossa alma não quer viver esse propósito, onde que o corpo que domina, os desejos materiais que definem, só estamos através de satisfazer nossos desejos carnais. E a alma fala para você, não para isso que eu vim, não é isso que eu quero. Só que nós temos um curto-circuito nessa comunicação. A gente não consegue entender a língua que a alma fala com a gente. Ela manda sintomas, ela manda dores, ela manda sinais fisiológicos. A gente acha que temos que ir para o médico para remediar, para mandar o corpo ficar quieto. Em vez de entender que a nossa alma está gritando, chorando, falando, não é isso que eu vim fazer nesse mundo. Não é isso que eu quero. Não para isso eu fui criada. E a pessoa, nesse curto-circuito, vai, não vai, quer, não quer, não faz nada. E em vez de culpar o mundo inteiro, ele autocastiga. Eu não presto, eu não vale, eu sou nada, eu sou ninguém. Isso cria, que você faz uma ondas, porque até os hormônios mudam no cérebro. As ondas elétricas do cérebro, dos neurônios, começam a ser influenciadas. E isso literalmente leva à manifestação de doença fisiológica, de depressão clínica. Mas toda a origem é que você está aqui, perdendo tempo, não vivendo o seu propósito. E eu vou te falar, no meu livro, O Segredo da Prosperidade Judaica, que deve estar chegando a você já mandei, já deveria ter chegado já, eu explico claramente
como qualquer um de nós consegue descobrir o nosso propósito de vida. E só entre, sabe, alguns pontos, okay, que nós somos seres mortais, cada um de nós, no final de contas, o corpo vai para a terra e a alma volta para os céus. Mas daqui 50, 100 anos, 200 anos depois que nós vamos partir desse mundo, como nós vamos ser lembrados? A maioria dos seres humanos não vão ser lembrados depois de 100 anos. A maioria de nós nem sabe o nome dos nossos tataravós, bisavós. E tem uns que nem sabem o nome do pai. Mas essa é outra coisa. Não, como você vai ser lembrado, pelo menos pelos seus familiares? Qual o legado que você vai deixar para as gerações futuras? Agora, o legado não é uma coisa que você tem que deixar depois da sua morte. O legado é o propósito que você tem que viver hoje. Hoje, agora, só existe isso. Então, se você quer deixar um legado, vive agora. Esse é o seu propósito. Assim que você vai ser lembrado. Isso que você vai deixar para as gerações futuras. E, de novo, você tem a escolha. Você pode ser lembrado, deixar legado igual Hitler, ou deixar um legado igual Moisés. Deixar um legado igual o presidente da República, ou como Pedro II. Qual é o seu legado que você quer deixar? Aqui você domina, aqui você escolhe. E quando você entende que você veio aqui para beneficiar com os outros demais, trazer valor e o bem para o próximo, a depressão fica tão longe de nós, porque a depressão é a luz, a escuridão, e com luz, afasta. Então, ao invés de você tampar os olhos perante uma luz muito grande que está acontecendo agora, que está vindo, acostuma rápido com a luz, e ver realmente o que está acontecendo ao nosso redor. E Deus, ele criou o mundo e criou as leis da natureza porque ele quer que assim o mundo funciona. E as coisas que vão começar a se revelando, as mudanças que vão acontecer, aparentemente vai ser uma coisa natural. Mas vai ser tudo parte do plano de Deus. E a verdade não tem como escondê-la. Mas nós temos que falar. Dentro desse conceito, Dom Leon, essa reordenação, né, geopolítica global, né, nós estamos esperando aí grandes mudanças, né, nos próximos 2 meses. Eu creio que os 2 meses agora à frente vão ser meses importantíssimos. Né? Nós vamos ver se vai haver um escalar de uma guerra global. A gente vai ver se vai haver um sossega-leão ali na Ucrânia, né, de vez. A Europa, né, se ela se pacifica num dos momentos mais difíceis que ela atravessa, né, por conta justamente das manifestações adversas dentro do próprio solo europeu. Na tua perspectiva, esses próximos 90 dias aí, vamos estender a março, abril e maio, eles podem trazer uma reconfiguração num processo de pacificação global, ou você acredita que nós teremos um escalar de conflitos por conta do enraizamento do mal e a sede dessas entidades que a gente pode nomear, né, como dimensionais malignos, que estariam, né, fazendo a coleta de almas, ok? Dentro do princípio de afastamento maior do homem do seu propósito aqui do planeta. Sabe o que? O mal, ele cai por si próprio.
E eles foram na aula, Ó, isso claro, aí, anterior. isso aí é uma máxima gaúcha. Algum gaúcho andou falando isso para você, hein? Os ruins se destroem sozinhos. É uma máxima da gauchada. Tem gaúcho aí, ó. Bota aí a turma do chimarrão aí, ó. Dom Leon, acho que já andou tomando chimarrão aí com a galera Eu, do Rio Grande. Tu já teve com algum, com o pessoal gaúcho, não? Já teve com a eu tenho gauchada? bastante amigos, eu tenho bastante amigos no Brasil inteiro. Mas eu vou te É, falar, essa é. frase é nada mais do que a realidade. Porque você vê, quando você tem vários poderes querem se controlar, eles não vão aceitar o outro controlar si. Eu vejo assim, não vai ter acordo, sabe? Porque eles não conseguem viver em paz entre eles. Eles vão se... Sabe o que? Vamos fazer o seguinte, prepara a pipoca, senta confortável na sua liberdade e aproveita, porque vai ser um show de maravilha, vendo como os maus se matam por si mesmos, entre eles, entendeu? Tem uma, tem uma história, uma alegoria muito famosa de um dos grandes sábios do povo judeu, nos alguns 300 anos atrás, o Hatan Sofer, e chegou para ele uma uma pessoa questionando, vocês falam que o povo judeu vai herder a paz, a terra, vai ser tudo, mas vocês são o povo mais fraco, mais o menor povo da face da terra. Como vocês vão conseguir vencer as maiores impérios, os vezes mais poderosos no mundo? E o rabino falou para ele, olha, nós somos comparados com uma filhote eh, de galinha, de um pintinho, desculpa, um pintinho. E se você vai pegar galo de briga e vai deixar eles famintos e botar 70 galos de briga no ringue e deixar um pintinho do lado e deixa eles brigar um com o outro, você vai ver que todos eles colocam um prato de semente na frente, você vê que todos eles vão brigar um outro até matar um outro. E quando eles vão estar todos acabados, o pintinho vai vir e vai comer sozinho todo o prato de sementes. O mal, ele não aceita outro compartilhar com ele. O problema do ego é eu que controla, eu sou o cara, eu sou o melhor. No topo você tem lugar para mim. No judaísmo não é. No judaísmo a gente fala que todos os povos vão servir junto no templo de Jerusalém a único Deus, junto. E daí o que acontece? Prepara a pipoca, porque vai ser uma maravilha ver como os maus, o mal, vai se cair por si mesmo. Você não precisa fazer muita coisa. Só não desespera. Não participa no show. Só fica assistindo. Eu não brigo com eles, não discuto com eles, eu não dou credibilidade a eles. Eu simplesmente não participo. Eu vou cumprir meu propósito, trazendo mais luz no mundo, agregar valor, deixar um legado, e vendo como que o mal se cai por conta própria. O Rebbe de Lubavitch falou uma coisa fenomenal que marcou gerações. E essa, estou falando, 60 anos atrás, ele falou isso, que é uma lutar contra o mal, é um ato nobre. Mas lembra que quando você acende uma pequena chama, uma vela, ela afasta muita escuridão. Então você não precisa bater a escuridão. Só acende uma luz, acende uma pequena chama, que a escuridão vai sumir sozinha. E esse é o nosso foco, o nosso propósito com o povo judeu.
acender uma chama, libertar uma pessoa, acordar outra pessoa, acender mais chamas possíveis, uma de cada vez. E hoje, com o poder da internet, da mídia, podemos fazer isso, multiplicando isso por milhares de vezes. Então, esse é o propósito. E esse aqui eu acredito que vai acontecer, bem breve. Você vai ver. Porque ele já, olha aquele conselho de paz do Trump. Você vê qual problema a pessoa tem de não participar no conselho de paz. No conselho de paz. Querer fazer a guerra, né? Entendeu? Não, o problema não, o problema é que o cara, o laranjinho, está no controle. E não eu estou no controle. Uhum. Entendeu? E também não quer a guerra, quer que o outro seja destruído. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você tocou nisso, né? Qual é a tua visão que todo o esforço de libertação de Gaza se deu a partir de Israel, né? E depois que Israel teve o posicionamento, né, bem dizer, finalizado, nós estaríamos aí no rescaldo do problema ali de Gaza, tá? Por que Israel entregou ao americano a gestão de Gaza para a coordenação daquela área ali? Na tua percepção, isso se deu por quê? E por que o objetivo é o para quê? Porque ali vai haver uma internacionalização, né, naquela região ali, ok? Que é uma região, inclusive, estratégica. Né? Ela é uma posição bem estratégica ali naquele processo de exploração do gás, tudo que existe ali. Você acredita que essa entrega à gestão americana se deu por quê e para quê? São duas coisas. Vamos começar aqui. Na faixa de Gaza não tem nada. Não tem nada além de morte e destruição que o Hamas causou. Israel hoje domina 53% da faixa. E vai continuar assim. E esse negócio, esse conselho, essa administração, não vai dar certo porque são várias, eu falei, são várias forças que querem controlar e dominar. Agora, temos que entender que o relacionamento Israel e Estados Unidos, eu vou falar assim, diplomacia muito próxima, em certa forma, dependendo um da outra. Israel está dando vamos dizer, a entrada à região para os Estados Unidos, que é o império mundial, o poder mundial hoje em dia, e Estados Unidos fornece Israel com poder militar e poder monetário. E, querendo ou não, Israel não é que toma todas as decisões sozinhas. Essa faz parte das alianças diplomáticas, políticas que tem na região. Mas, acredito de novo, bota os turcos, bota os catares, bota os egípcios, tudo lá junto. Eles se matam entre si. Porque o mundo islâmico, eles se matam entre eles mais do que qualquer exército do mundo matou. Olha a Síria, olha Iraque, olha o Irã. O próprio governo massacrando as pessoas. Não, mas agora todo mundo vai viver em paz numa faixinha pequena. Aham, claro. Vai vendo. Eu falei, prepara a pipoca para você rir. Entendeu? Porque sabe uma coisa? Não existe conceito de paz no Islã. Essa é a antítese do Islã. As pessoas não têm a menor ideia do que se trata. Então, de novo, e sabe que eu falo, a maior fonte de mal do ser humano é a ignorância. Porque quando você está na ignorância, você deixa qualquer coisa que convém influenciar você. Então,
Continua, se você quer continuar no conforto, você continua na força do conforto, continua na ignorância. Essa que te dá. Igual como fala assim, aquele, não sei nem camarão, mas lagostas, que jogam numa panela e vai cozinhando devagar, devagar, e não percebe que está sendo cozinhado e vai ser comido depois. Ah, vai, é conforto. Está no banho, está quentinho, né? De repente, pum, água fervendo já vai ser devorado pelos poderosos. Hã? Meu amigo, o assunto é longo, nosso tempo aqui já estourou, né? Eu quero agradecer demais, Dom Leão, essa oportunidade, né, de você estar com a gente aqui. Se você permitir, eu revalidar o convite para a semana que vem, tá certo? E aí eu gostaria justamente de conversar com você sobre o seu livro, inclusive, né? Que você pudesse trazer esse conceito dessa mentalidade judaica positiva, não é isso? Positiva, para nós entendermos um pouco mais, né, de como não só isso foi construído ao longo aí de uma história milenar, mas principalmente como isso é aplicável nos dias de hoje, diante de uma incerteza, uma grande insegurança, né, por conta da governança não só local, mas a nível global, né? Já que vocês atravessaram vários governos, né? Vários séculos, diante de ambientes bem hostis e adversos, né? Então, quando eu olho a história dos hebreus, eu tenho a certeza de alguém que atravessou a maior gama de hostilidade histórica dentro do planeta. Então, nós temos aí, né, uma história, pelo menos, direcionada de quase o quê? Uns 3.000 anos, podemos colocar, de sobrevivencialismo direto. Sobrevivencialismo direto. Né? Então, é buscar esse entendimento, se você se permitir, na semana que vem, na quinta, 9 horas, a gente voltar aqui para falar desse sobrevivencialismo, que é a mentalidade judaica positiva, atravessando os milênios diante de um tempo, de novo, de escassez mental, tá, gente? Escassez mental. Não tem escassez em lugar nenhum. A minha terra aqui, o que eu jogar no chão, eu vou tirar. Eu vou tirar o que eu jogar aqui na terra. É surreal o que a terra pode dar. Mas o problema é que eu tenho que ir até a terra para cultivar. Meu eterno Criador, ninguém quer fazer isso. Eu quero ir no mercado, tem que estar lá na gôndola. E aí complicou. Né? Pode ser que no futuro breve não tenha muita coisa na gôndola, tá, gente? Não tenha muita coisa na gôndola. Então, importante entender como sobreviver em ambiente hostil de crise constante, porque é o que o Dom Leão falou, prepara pipoca, estoca pipoca, porque vai pipocar com força, tá certo? Mas, meu amigo, gratidão, você pode estar com a gente semana que vem? Se Deus quiser, já virou parte Amém. da agenda, já. Se Deus quiser, Então, então estaremos isso aí. Então, já está aqui firmado já o compromisso, aí estando vivo, nós estaremos aqui, gente. Né? Quem quer o retorno do Dom Leon, como eu, coloca para mim aí o número 1.000, bota 1.000 aí, bota 1.000, uma sequência de 1.000 aí, você que quer, né, dar continuidade a essa dimensão profunda que o Dom Leon está trazendo para nós aqui, e você entender essa matemática da vida, né? Porque quando a gente fala, né, em hebreu, nós temos que falar em matemática. Tem mais isso ainda, tá, gente? É matemática. A galera correu da aula de matemática. Tem um monte de gente que correu. Mas a vida é matemática pura. Você soma, ou diminui, ou multiplica e divide. As 4 operações vão levar você à fração e ao exponencial da sua existência. Então, você é o quanto de matemática que você entendeu até aqui.
Então, o convite é você estar com a gente às 9 horas, né, da próxima quinta, com o Dom Leon, para fazermos esse mergulho dentro do princípio da mentalidade judaica positiva. Tá bom? Ok? Dom Leon, como é que a galera acha você, meu amigo? Então, é muito fácil. Eu sou o rabino mais acessível no Brasil. Você pode colocar Rabino Dor Leon nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Você vai encontrar todos os meus conteúdos, até meu contato pessoal, se você quer falar comigo também. Eu tento ser mais acessível possível. Se você quer tomar um café comigo, só marcar que a gente toma café. Eu tento responder todas as perguntas possíveis que as pessoas mandam para mim. Claro, tudo feito com educação, com determinação, honestidade. E, doutor, para você, que seja em boa hora, mas novo, parte da família aí, que seja em boa hora, com saúde, alegria, e que a gente encontre a semana que vem já você com mais um netinho aí. Isso aí, desse jeito, tá bom? Um abraço, meu amigo. Gratidão. Shalom, Abração, tchau, shalom. tchau. Shalom, shalom.